Em um tempo em que a vida do clero era feita de regalias e luxo, surgiu um padre, Domingos de Gusmão, que percebeu que era necessário traçar um outro caminho de pobreza e despojamento, como o seguido pelo Mestre Jesus de Nazaré. Assim, vivendo com coerência aquilo que ensinava, poderia tocar verdadeiramente o coração do povo e ajudá-lo a conhecer em profundidade a palavra de Deus. O amor pelo Senhor e pelo próximo, a procura da glória de Deus e da salvação das pessoas, caminham sempre juntos na vida dos santos. Domingos foi o sacerdote que fundou a Ordem dos Pregadores, os dominicanos, uma ordem mendicante. Ele nasceu em uma família católica e rica por volta de 1170, na pequena vila de Caleruega, na Espanha. Dedicou-se muito aos estudos, tornando-se uma pessoa bastante culta, sem, entretanto, jamais deixar a caridade de lado. Quando a necessidade de um irmão exigia, era capaz de vender os bens que tivesse às mãos para auxiliá-lo, como ocorreu em Calência, cidade onde se formou. Ali, surpreendeu a todos ao vender os objetos de seu quarto, inclusive os livros que utilizava para estudar, a fim de ter um pequeno fundo para alimentar doentes e pobres. Ordenado sacerdote aos 24 anos, distinguiu-se pela inteligência e competência e por isso foi convidado a auxiliar seu bispo em algumas de suas difíceis missões. Mas o que ressaltava em Domingos como característica principal era precisamente seu testemunho. Ele falava sempre com Deus e de Deus. Durante o período em que viveu, havia no sul da França um grupo de pessoas que espalhavam uma distorção do cristianismo. Para eles, tudo o que era matéria vinha do mal. Só o que era espiritual poderia ser bom. Então Domingos ficou bastante preocupado com isso, assim como também se preocupava por saber que havia pessoas que nunca tinham ouvido falar em Jesus Cristo e procurou saber do Papa o que poderia fazer. O Papa Inocêncio III enviou então para aquela região da França. Usando apenas o seu exemplo de vida, simples e despojada, e a pregação da verdadeira palavra de Deus, Domingos conseguiu evangelizar novamente os que estavam confusos em sua fé. Acolhia e amava a todos, e por isso todos o amavam. Por uma necessidade de seu tempo, em 1207, Domingos fundou um mosteiro feminino, e na igreja desse convento, segundo a tradição, Nossa Senhora apareceu a ele e lhe disse para espalhar a devoção do rosário para onde fosse. Essa devoção seria o princípio da conversão de muitos, por conter reflexões sobre a essência da fé cristã. Por isso, os companheiros de Domingos são considerados como os guardiães do rosário e o difundem mundo afora. Esses companheiros de Domingos, chamados dominicanos, pertencem à Ordem dos Frades Pregadores, que foi fundada anos depois da Ordem Feminina. Ela começou porque a santidade de Domingos ganhava cada vez mais fama e atraía pessoas que desejavam seguir a sua forma de apostolado. Domingos decidiu fundar essa ordem para oferecer ao mundo uma nova proposta de evangelização e de vida apostólica. Para isso, quis que os seus seguidores adquirissem uma formação teológica sólida. Eles se tornaram conhecidos como homens pobres, austeros e sábios, porque saíam de suas comunidades despojados, 2 a 2, para evangelizar, e quando voltavam ao convento, alimentavam-se dos valores da vida comunitária e estudavam muito, sobretudo buscavam o conhecimento aprimorado da palavra de Deus. Domingos e os dominicanos tiveram o grande mérito de difundir o rosário, devoção tão querida ao povo cristão, autêntica escola de fé. Sempre atento às maiores necessidades de seu tempo, Domingos percebeu que a juventude acadêmica se afastava da igreja
e pouco mais de um ano após o início da Ordem dos Pregadores, decidiu fundar casas dos dominicanos nas principais cidades universitárias da Europa para atrair a juventude. Ele mesmo se fixou em Bolonha, na Itália, onde morreu aos 51 anos, em 8 de agosto de 1221. Domingos de Gusmão, santo que ofereceu essencial colaboração para renovar a Igreja em seu tempo, foi canonizado pelo Papa Gregório IX em 1234, somente 13 anos após a sua morte. Ó São Domingos, tu que te distinguiste pelo interesse no estudo da Sagrada Escritura e pelo amor aos pobres, tu que dedicaste toda a tua vida a pregar a Boa Nova, alcança-nos do Senhor a graça de sermos fervorosos na oração, corajosos na vivência da fé e profundamente apaixonados por Jesus Cristo. Recorda-nos que no coração da Igreja deve sempre arder um fogo missionário, pois Cristo é o bem mais precioso que os homens e as mulheres de todos os tempos e lugares têm o direito de conhecer e de amar. Amém.